E na quinta-feira, Lula promoveu o general Richard Nunes para ocupar o cargo de chefe do Estado-Maior do Exército, o segundo posto mais relevante das Forças Armadas. O nome do general voltou à tona nessa semana, quando ele foi citado pela Polícia Federal como um dos responsáveis pela nomeação do delegado Rivaldo Barbosa, acusado de ser um dos mandantes da execução da vereadora Marielle Franco. Em fevereiro de 2018, Richard foi nomeado secretário de Segurança do Rio de Janeiro durante a intervenção federal. Na ocasião, uma das atribuições do cargo foi nomear postos estratégicos da polícia no estado. E foi nesse período que Richard Nunes, mesmo depois de receber uma recomendação contrária do setor de inteligência da corporação, decidiu colocar Rivaldo Barbosa no comando da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Em entrevista à Folha e ao Estadão, o general disse que ficou surpreso ao saber que Rivaldo foi acusado de ter sido um dos mandantes da execução da vereadora do PSOL. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Agora direto da Califórnia, estava aqui conosco essa semana, já chegou, espero que tenha feito boa viagem. Ana, já estamos sentindo sua falta aqui no estúdio. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, meus queridos parceiros de Oeste, Pioto, Mestre Augusto, aí no estúdio, Silvio, que está de folga hoje, Mestre Alexandre, lá em Portugal. Realmente é uma conexão única, né? Essa nossa conexão aqui da Revista Oeste. Eu estava vendo aqui no chat, tem gente nos assistindo do Japão. Vejam vocês. E boa noite à nossa audiência maravilhosa aí do Brasil, do mundo. Muito obrigada pela receptividade. Esses dias em que fiquei no Brasil, o coração vem para cá porque a família está aqui, mas um grande pedaço fica com saudade de todos vocês. Paula, o Lula promover o general, né, que nomeou o delegado, o delegado acusado no caso da Marielle. É claro que agora nós vamos ouvir o discurso que nós ouvimos há muitos anos, né? O apartamento não é meu, o sítio não é meu, não sei o que não é meu, é de um amigo meu, foi alguém que nomeou para mim, foi alguém que disse para mim, porque é o governo da terceirização de tudo. O Lula é a terceirização de tudo, nada é culpa dele, absolutamente nada. Casos de corrupção, agora é o envolvimento aí, né, dos políticos que foram, que estão ligados à morte da vereadora Marielle Franco. Ele também não conhecia ninguém, embora a semana passada nós mostramos todas as fotos e as ligações desses políticos, todo esse emaranhado estranho, né, desse crime bárbaro no Rio de Janeiro. Mas é o que a gente vai ouvir. A culpa da economia em frangalhos no Brasil também não é dele, é do Paulo Guedes. A culpa dos fugitivos. Estava aqui, eu não tinha assistido ontem o Estúdio Oeste com o Silvio Navarro e fiquei aqui chocada porque eu não sabia de detalhes, né? Do alicate, da luz, né? Tudo ali muito orquestrado para a fuga desses criminosos. E a culpa também não é do governo federal, né? É um governo de inocentes. O fato, Paula, é que, como o presidente Bolsonaro muito bem respondeu numa entrevista semana passada, por que pararam de falar do caso Marielle? Falam agora das imagens da embaixada da Hungria, mas por que pararam de falar sobre o caso Marielle? Não martelaram isso durante 6 anos, não tentaram colocar isso durante 6 anos na conta do presidente Bolsonaro? E agora, né, nós que vamos mostrando como vai desenrolando os detalhes desse caso, o outro lado que insistiu nisso há 6 anos, agora simplesmente esquece. Sequer noticia que foi Lula que promoveu o general que nomeou o delegado acusado nesse caso, que precisa ser colocado de lado, realmente esquecido, no sentido de deixar essa moça descansar em paz. Nós precisamos falar dos desmandos do Brasil e dessa máfia política que está envolvida, inclusive em assassinatos que precisamos desvendar, como o do Celso Daniel, por exemplo.
Adalberto Piotto, muito boa noite. Só para a gente ressaltar aqui nessa edição 210 aqui da Revista Oeste, temos dois textos falando do caso Marielle. Um já falamos aqui, é o texto de Alexandre Garcia, e também uma reportagem chamada Agora Sabemos, que é assinada então por Christian Costa e também por Silvio Navarro, onde eles destrincham o caso da investigação de Marielle Franco, Piotto. E vale ressaltar, até o Garcia comenta no seu texto, né, que a época, no governo anterior, foi ventilado, né, a proposta de que a Polícia Federal assumisse esse caso, mas a própria família da Marielle rechaçou, dizendo que não queria que Bolsonaro conduzisse, né, poderia ter um interesse ali, caso esse caso caísse nas mãos da Polícia Federal. Inclusive, eles pediram que o delegado da Polícia Civil, o delegado Rivaldo Barbosa, seguisse no comando do caso da Marielle. Paula, boa noite. Augusto, Alexandre, Ana Paula, todos vocês que nos acompanham, sejam bem-vindos. Fizeram uma campanha no Superior Tribunal de Justiça para que o caso não fosse federalizado, o que significava levar para a Polícia Federal, porque eles, errando, acusavam a família Bolsonaro e o presidente Bolsonaro de envolvimento neste crime que agora, elucidado, mostra exatamente que não foi o que aconteceu. Então é preciso fazer aqui rapidamente uma ponderação. A retratação do presidente Lula não aconteceu ainda, a menos que eu tenha perdido. A retratação de boa parte da imprensa que atirou primeiro no Bolsonaro e depois perguntou, ou seja, neste caso especificamente, também não aconteceu. Mas vamos lá, tem uma parte aqui que você faz menção e acho que esse é o ponto. Porque, sendo, digamos, generoso com o general, ele é nomeado, ele faz parte da intervenção e nomeia lá um delegado. Esse delegado tinha toda a confiança da família da Marielle. Vale sempre lembrar esse aspecto. Mas o caso é que o delegado, o Richard Nunes, né? Mesmo depois de receber, o general, de receber uma recomendação contrária ao setor de inteligência, ele nomeou o Rivaldo. Quer dizer, se ele teve essa informação, qual é a razão para ele ignorar uma informação da inteligência? E mesmo assim insistir na nomeação deste delegado? Aqui tem uma informação que precisa de esclarecimento. Aqui tem um ponto que precisa ser esclarecido. Nós estamos falando de um serviço de inteligência que trabalha, obviamente, com o melhor dos propósitos, que deveria servir de subsídio para a decisão do general, do general Richard Nunes. E por que ele não levou em conta? Qual é a explicação para ele? Dizer que está surpreso agora não é a explicação. Não para um sujeito que é um oficial general. Ele tem que explicar o porquê que ele decidiu ignorar uma informação da inteligência e manter uma decisão que sabe-se lá de o porquê que ele tomou essa decisão. Essa é a questão. Essa é uma das questões que precisam de esclarecimento. Em que pese o fato, sim, de este caso da Marielle, que foi usado politicamente para atacar o governo passado, e de forma completamente errada e até criminosa, porque nós estamos falando aqui, né, de crime contra a honra, e que agora a investigação esclarece e diz que não tinha nada a ver com o Bolsonaro, o ex-presidente ou qualquer pessoa ligada a ele, especificamente nisso, mas há pontos aqui que precisam ser esclarecidos. Do ponto de vista de uma investigação séria e aprofundada, por que esse delegado chegou apesar de uma recomendação da inteligência contrária?